Olá! O Olhar Independente de hoje adentra no universo da ficção científica. Vamos conhecer o mais novo trabalho do selo Mudernagem. Antes do filme, acompanhe a entrevista e detalhes da produção com os realizadores. De uns anos para cá, então, também entramos nessa área do audiovisual, né? Nós somos uma empresa chamada Ícone e temos uma marca chamada Mudernagem. Como é que surgiu isso? Porque quando a gente fazia algo e usava o nome Ícone e aparecia lá, o pessoal achava, na maioria das vezes, que a gente estava patrocinando aquilo que estava ocorrendo e não que a gente estava realizando. Aí então criamos a marca Mudernagem, que usamos até hoje, para quando nós estamos sendo o protagonista daquela ação cultural. Então, ele é um selo musical e um selo também de ações culturais nas suas mais diversas áreas. Atualmente, a gente tem uma ligação muito forte com o audiovisual também. Iniciamos através de um argumento pré-existente e fomos elaborando, discutindo e também um tempo muito de pesquisar, porque a ficção científica ela tem muitos conceitos inerentes, né, à questão científica. Então fomos estudar um pouco sobre essas interferências que o Sol manda constantemente para a Terra. Fomos estudar um grande blackout que teve no Canadá em 1989, provocado por interferências solares, e aí fomos pesquisar na NASA, para nos dar, vamos dizer, propriedade para falar um pouco sobre a temática, né, em si. O Vlam me jogou a ideia e, assim, coincidentemente, em algumas locações eu nunca tinha feito uma ficção científica, nem tinha feito um filme preto e branco. E o grupo da gente, acho que quase 2 anos já que a gente vem, desde o começo do curso, fazendo os trabalhos juntos. Todo mundo abraçou a ideia, aí nós partimos para a produção. E a priori entrei como diretor de fotografia e diretor, junto com o Vlamir, e aí foi desenrolando o processo de começar a parte de pesquisa, armar todo o circo para poder executar. Que quando a gente iniciou, já estávamos com a ideia que não iríamos fazer apenas um trabalho para um curso, que a gente iria levar ele a sério com uma produção normal, como seria se estivéssemos sendo contratados ou fosse a nossa própria, vamos dizer, sonho de realizadores fazer. Tanto é que após entregue o filme para, vamos dizer, a banca que examinar no curso, nós continuamos o processo de finalização para finalizar melhor, para ficar do jeito aí que vocês vão assistir na sequência, né? No primeiro momento eu trouxe a ideia de fazermos o filme em preto e branco. Primeiro ponto, eu nunca tinha feito nenhum filme ainda em preto e branco, tinha vontade de fazer. E coincidentemente, durante esse período, eu vinha pesquisando em paralelo algumas fotografias de filmes em preto e branco, alguns fotógrafos que trabalham em preto e branco. E quando eu joguei para a galera, eu disse, rapaz, é uma ótima oportunidade da gente fazer esse filme em preto e branco e fazer uma ficção científica à moda antiga, que é alguns filmes que eu via quando era pequeno, O Dia que a Terra Parou, que sempre tinha essa questão da fotografia em preto e branco. Mas depois que a gente abraçou, vamos dizer, essa estética, a gente viu que esse filme só daria certo realmente em preto e branco. Até porque o preto e branco, segundo muitos pesquisadores colocam, a obra feita em preto e branco, ela cria, ou seja, ela tira a gente do dia a dia, do nosso imaginário, que não é em preto e branco. Então ele cria um deslocamento mais interessante para você fazer algo ficcional, ou seja, todo aquele ambiente imaginário que você não se identifica com ele, com o seu dia a dia, porque o dia a dia da gente é a cores. A primeira vez que ele foi exibido, né, aqui em Natal, foi na Mostra Sesc de Cinema Potiguar, para uma grata surpresa ele já foi ali premiado
em 3 categorias, né? Então fomos premiados com o melhor som, com a melhor fotografia e melhor direção de arte. E também já teve outras estreias, como a gente está chamando, cada vez que exibe pela primeira vez numa cidade. Tivemos também já uma estreia em Parnamirim e estamos enviando também para festivais do nosso estado e do Brasil. E também, por ser uma ficção científica e ter uma temática, vamos dizer, universal, que é toda essa questão de sustentabilidade, de como é que, para onde vai desenrolar, como é que vamos lidar quando não tivermos mais energia, porque a gente está jogando tudo, vamos dizer, para o virtual, mas tem uma problemática de energia. Geraremos energia suficiente para o virtual e as coisas eletrônicas ficarem funcionando ad eterno? Então essa não é um filme catastrófico, na realidade ele é um filme para a gente pensar como lidar de uma forma legal quando um dia isso ocorrer. Um dado interessante das locações é, por exemplo, em algumas situações são 3 locações para parecer uma só. Por exemplo, ele sobe na base, que é o teto da universidade, a escadaria que ele desce é o Farol de Mãe Luísa e o laboratório é uma eletrônica em Pium. Aí nós fomos construindo a história e já pensando na montagem, e daí partiu essas escolhas das locações. O Farol de Mãe Luísa, por exemplo, tem aquela escadaria que é em forma de espiral. A gente achou que também tinha semioticamente ela trabalhava bem para o contexto do filme, do isolamento do cara, e por aí foi. Pelas escolhas das locações, eram lugares que o ambiente externo era muito tumultuado, tinha muito ruído. Uma era uma escola de desenho que fica no centro da cidade, então tinha o tempo todo barulho de ônibus, criança, a cidade acontecendo. Em Pium também tinha só uma portinha para uma rua com criança brincando. Algumas tinham muito vento, como as cenas da praia, Barreiro do Inferno. E o que aconteceu? Feito isso, nós tivemos só a captação de som para servir de guia e, posteriormente, Paulo e Sidney, que é um colega da gente, são os colegas da gente, eles, no estúdio, reconstruíram todo o universo sonoro do filme em estúdio. E aí foi, basicamente, acho que 90% do filme, não, mais de 90% do filme é todo feito em Foley. E aí a gente fez as traquitanas, tinha os objetos, abrir gaveta, fechar gaveta, sentar na cadeira, tudo isso foi gravado posteriormente. E outra coisa legal também em relação ao filme foi a escolha do ator, que o ator ele é músico, Adriano Azambuja, e tinha feito algumas coisas de videoclipe, de audiovisual. Ele topou fazer o filme com a gente. Pelo fato dele ser guitarrista, a trilha sonora do filme, ele também compôs a trilha sonora. E foi bem bacana o processo, porque ele estava no estúdio com a gente, depois das filmagens. Nós montamos uma estrutura que ele assistiu o filme e a trilha foi gravada em cima das cenas. E agora vamos assistir ao filme Em Torno do Sol. Confira!
empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that. As interferências solares estão mais intensas. Pesquisadores coletam dados. Importante manter procedimentos de segurança. Podcast moderno. MP3 raras do início do século XXI.
E de ficção, vamos partir para a música. Acompanhe o videoclipe do selo Mudernagem. Bem, esse videoclipe, né, da banda chamada The Automatics é um roteiro do diretor, que é o Alex Alves, que também é do The Automatics, né? E a ideia era fazer algo, na concepção que ele trouxe para a gente, algo simples e naquela estética da época dos primórdios do cinema, em que você tem uma câmera parada e as coisas é que entram e saem em cena, né? Então, e aí nessa estética, então, seria interessante que fosse em preto e branco também, né? Aí teve a participação do Ricardo Pinto, também como um dos cinegrafistas, né? E no segundo momento o Júlio editou e finalizou o clipe, né? Assim, ficou bem legal. É um clipe curtinho, né? Mas que a gente gosta muito. Quer exibir seu curta aqui na TVU? Entre em contato conosco. Curta a nossa fanpage no Facebook Olhar Independente. Até a próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau!